noite a todos, pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tava tocando aqui, eu falei assim, daqui a pouco eu vou sentar para ouvir a mensagem, depois eu lembrei, eu mesmo vou pegar a nota. Engraçado, eu falei, vou sentar ali do lado da minha esposa ali, vou ouvir a mensagem. Eu falei, opa, sou eu que vou pegar. O pastor essa semana mandou mensagem para mim, para que eu viesse trazer mensagem para a igreja, e eu ia tocar, como eu toquei, né? Eu falei, meu Deus, eu vou tocar, eu tenho que tirar as músicas, tenho que tirar uma palavra, mas eu aceitei de coração, porque o pastor é homem de Deus, se ele chamou, ele sabe. Então, eu aceitei, aí fiquei entre tirar as músicas e tirar a mensagem, mas Deus falou algo no meu coração. Obrigado, André. Deus falou algo no meu coração alguns dias atrás aí, colocou um versículo, e eu quero compartilhar com a igreja essa noite. Os irmãos possam abrir o coração, porque maior do que a minha vida é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Mas a palavra ela é poderosa para transformar vidas. Amém? A palavra de Deus em Deus se encontra em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Gênesis 4, 7. Vamos ler até o 8, né? Aleluia. Gênesis é bem no comecinho. Bíblia. Diz assim, Gênesis 4, versículo 7. Se fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Nós vemos um fato trágico que aconteceu na história da Bíblia, nesse versículo, e Caim e Abel ofereceram sacrifício diante de Deus. O sacrifício de Abel foi aceito, porém Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E o que mais me chama a atenção é a rejeição de Deus no sacrifício de Caim. Porque com o decorrer da queda de Adão, Deus estabeleceu um tempo de uma forma de homem se achegar a Deus através do sacrifício. Deveria ser por um cordeiro. E Abel fez dessa maneira, porque o cordeiro ele apontava para Cristo. Então deveria ser derramamento de sangue. E nós vemos que Abel fez da maneira certa, porém Caim fez do jeito dele, né? Abel fez da maneira reconhecendo o seu pecado diante de Deus como uma forma de perdão do pecado e de arrependimento. Porém, Caim fez de forma somente de gratidão a Deus. Nós vemos uma história trágica. Um irmão matar o outro por causa que não foi aceito por Deus. Parei para pensar, meu Deus, o irmão matou o outro porque um ofereceu adoração de uma forma, foi aceito e o outro não foi. Isso gerou, a Bíblia não fala isso, mas dá a entender que gerou um sentimento de inveja no coração de Caim, que o levou a tomar essa decisão, matar Abel. Nós vemos que Deus falou para Caim, o pecado está à porta do seu coração. Cabe a você dominar. Esse texto me chama a atenção porque a responsabilidade de resistir ao pecado é nossa. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas a responsabilidade de resistir ao pecado é nossa. Por isso que Deus falou, cabe a você dominar. Mas o que Deus colocou no meu coração
que Deus colocou no meu coração essa noite é o pecado que ninguém vê. O pecado que está escondido dentro de nós, que nos impede de ter uma comunhão perfeita com Deus. Ou de Deus agir na nossa vida. Talvez a nossa vida está andando há alguns anos, esses problemas são sempre o mesmo, não muda. Porque existe dentro de nós algo que precisa ser resolvido. O pecado, o que é o pecado? O pecado é qualquer ato, pensamento ou sentimento que desobedece os padrões e mandamentos de Deus. Pensamentos, sentimentos são pecado. Uma pessoa com inveja, se ela não demonstrar nada, ninguém vê. Uma pessoa com raiva, se ela der um sorriso, ninguém sabe. Mas Deus sabe. E Deus falou comigo, Cláudio. Falou primeiro comigo. Cuida da sua vida. Esses sentimentos que você tem dentro de você, resolve eles. Resolvi obedecer a Deus. Porque Deus, Ele quer operar na nossa vida aqui. Só que nós temos que resolver algo dentro de nós. Mágoa, ira, sentimentos que nos afastam de Deus. Jesus falou, qualquer que olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já cometeu o pecado. Então o pecado começa dentro de nós. E isso nos afasta de Deus. Amém, queridos? Tem uma palavra aqui, ó. Isaías 59 diz assim, ó. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. E seus pecados escondem vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Quando pecamos, nos afastamos de Deus. E Deus não ouve nas nossas orações. Pode espernear. Se você está vivendo uma vida de pecado, você pode espernear. Deus só vai ouvir o seu arrependimento. Se você clamar a Deus e pedir perdão ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia de você. Porque Deus, Ele nos adverte a esses pecados que estão escondidos dentro de nós. Porque é sério isso, filho. Talvez a gente tenha uma aparência de santidade, mas o nosso coração não é santo. E Deus quer tratar o nosso coração. Nós estamos vendo o mundo do jeito que está, querido. Ao ponto de uma terceira guerra mundial. A gente está assistindo notícias todo dia. A previsão do tempo. O tempo está louco, é chuva, alagamento. Então são sinais. É um despertar de Deus para a nossa vida. Deus está nos despertando. Não devemos ficar desapercebidos, querido. Porque se ficamos desapercebidos, podemos ser pegos de surpresa. Então Deus falou, Cláudio, fala da minha igreja. Aquilo que está dentro do coração. Querido, eu não sei o que está dentro do coração de ninguém. Mas se existe algum sentimento de inveja, de mágoa, lança fora, querido. Deus quer agir na tua vida. Não deixa isso impedir a sua comunhão com Deus. Não deixe. Abra mão do pecado, querido. Jogue fora. Não vale a pena pecar. Pecado é água que nunca sacia a nossa sede, querido. Você vai pecar, vai continuar pecando. E o pecado ele vai te destruindo. Destrói a moral, destrói o corpo, destrói tudo. O pecado vai devastando a nossa vida. Então nós devemos abrir mão do pecado. Sentimento de mágoa. Aconteceu algo na sua vida lá atrás, alguns anos atrás, e você não consegue liberar o perdão. Essa é a semente que Satanás vai usar para trabalhar na sua vida. Você vai estar na igreja orando, mas se você não abrir o seu coração e liberar perdão, é uma brecha que tem dentro de nós para Satanás agir.
também é um impedimento de Deus agir na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele fala nos nossos corações. Quando você erra, ele fala. Quando você está para errar, ele nos adverte. Engraçado, às vezes eu chego em casa, e às vezes acontece alguma coisa no serviço, e a gente fala para quem, né? Chegou em casa, problema no serviço? Ouvido da esposa, né? Aí chega com a minha esposa e fala, pô, aconteceu isso, isso, isso. Ela, e eu cheio de razão, né? Ela, Cláudio, não é bem assim, não. Uma coisa até aprendi com a minha esposa. Pensar sempre o bem das pessoas. Ela fala, Cláudio, eu penso sempre o bem das pessoas. Ao invés de eu pensar o mal, porque Satanás pode distorcer a minha percepção. Eu posso olhar para uma pessoa e, com um sentimento distorcido, e criar algo que não é verdade, e eu passar a agir com aquela pessoa de maneira rude, áspera, de desprezo, sendo que essa pessoa não tem culpa. O que está dentro de mim que distorceu meus sentimentos. Isso é sério. Deus nos ama. Deus é misericordioso. O perdão é para todos. Nós temos que fazer conserto todo dia. O que é santidade? É para não pecar nunca, não. É estar sempre se limpando. Eu me sujo e me limpo. O inimigo joga um sentimento dentro do meu coração, eu jogo ele fora. A gente tem que jogar o lixo fora. Que lixo é esse? Lixo de pensamentos negativos, pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, e todo dia o inimigo lança na nossa mente. Ninguém está livre disso, querido. Por mais santo que eu seja, por mais que eu busque a Deus, Satanás ele vai tentar de alguma forma, entrar na minha mente para criar um sentimento para eu vir a pecar. Foi o que aconteceu com Caim. Caim não foi aceito porque Caim não tinha um coração bom. Caim não tinha um coração bom. Caim não decidiu matar o irmão dele de uma hora para outra, no estalo. Caim já não tinha um coração bom. Nós vemos que quando Samuel foi ungir Davi, primeiro ele viu Eliabe, né? Ele falou assim, opa, grandão, bonitão desse jeito, altão, esse é mais velho, esse aí mesmo. Aí Deus fala assim, Samuel, não é esse que eu tenho rejeitado. Deus está olhando no coração, não é esse. Não, ele tem a aparência de rei, mas ele não tem a coração de rei. E o mais importante, não é a gente ter a aparência de rei, mas o coração de rei. Nós vemos quando a viúva, Jesus estava à frente do gasofilaço na hora das ofertas, e os fariseus, os homens, tudo trazendo grandes quantias de dinheiro, a viúva vem e traz 2 moedas. 2 ou uma, não lembro, mas foi pouco. Deus falou assim, vem cá. E essa aí deu a oferta maior. Porque o coração dela era um coração de gratidão. Então nós temos que ter essa gratidão dentro de nós. Preparei alguma coisa aqui, querido, mas Deus está me levando para outra coisa. Cláudio, você é bonzão, você é santão, não, querido. Todo dia eu tenho que me limpar, todo dia eu tenho que pedir misericórdia para ter misericórdia de nós. Todo dia nós somos atacados. Todo dia na mente, atacado no ego. O ego é um problema sério. A origem do pecado veio do ego. Começou com Satanás. Lá no céu, veio parar em Adão e Eva. O que Satanás falou para Eva? Não é bem assim que vai acontecer. Você não vai morrer. Vocês serão igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí Eva pensou assim, quer dizer que eu não vou precisar mais de Deus? Opa, eu aceito. O ego levou ao pecado. O ego é um problema sério. Tem gente que morre no trânsito por causa do ego. Porque não aceitou levar uma fechada, o cara xingou, o cara brabão, o cara vai, puxa uma arma e mata. Tudo por causa do ego, né? O ego é um problema sério. Não aceitamos a ofensa, somos ofendidos. Opa, calma aí. Eu vou resolver isso aí. Calma aí, comigo? Opa, comigo não. Não é bem assim não.
Deus chamou a gente para ser o brabão, não. Para ser o valentão, não. Para ser o bonzão, não. Deus chamou para a gente ter misericórdia, para a gente amar o nosso próximo. Talvez a pessoa que te feriu, ela está doente. E se você tiver discernimento do Espírito, você vai orar por ela. Eu tenho muito problema no meu serviço. Porque crente é perseguido. Não é síndrome da perseguição, não. Crente é perseguido. No meu serviço, os patrões, 2 deles são testemunhos de Jeová. Não sei se tem a ver, mas acho que não tem nada a ver com isso, não. Mas no meu serviço eu sou, de alguma forma, perseguido. Mas eu aprendi a ser submisso. Aconteceu uma situação comigo, eu tinha razão, né? E eu falei. Passado alguns dias, o Espírito Santo de Deus, você que está errado, você que está doente. Porque o problema não é o veneno que é injetado na gente. O problema somos nós. Porque Paulo estava na ilha de Pátio e a serpente picou Paulo. E Paulo não morreu. Porque o problema não é o veneno. O problema é você. Se você estiver em Cristo, você está curado. E muitas pessoas vão tentar fazer contra você, não vai prevalecer. Nós vemos a história de José. Os irmãos dele venderam José, fizeram tanta maldade com José. Queridos, aí a gente pensa, José não ficou magoado, não? Não ficou ressentido, não? Com certeza ficou. A Bíblia não fala, mas eu acredito que nesses anos houve um trabalhar de Deus no coração de José. Que José passou na casa de Potifar, passou na cadeia, para que ele fosse curado. E assim, como José tinha um espírito íntegro e reto, ele preferiu obedecer a Deus e liberar o pé. Então, quando eu vejo alguém me ferindo, eu falo, opa, está doente. Então, se ele está doente, eu tenho um remédio para ele. O remédio para quem está doente é Jesus. É a oração, é a palavra de Deus, é você colocar a situação diante de Deus. Falar, Senhor, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer, mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor, porque tu vai resolver para mim. E assim tem sido na minha vida. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho abrido meu coração para o Senhor trabalhar todos os dias. E não importa quantos anos de crente a gente tem. Todo dia a gente tem que melhorar um pouco. Eu fui criado na igreja, né? Então, imagina, né? Muitos anos, mas isso aí não quer dizer nada. O tempo, não é piloto de avião, tem tantas horas de voo que é experiente, né? Então a gente vê que fui criado na igreja, conheço bem o Evangelho, mas todo dia eu aprendo com o Espírito Santo. Todo dia o Espírito Santo puxa minha orelha e fala assim, você está errado. Não é ele que está errado, é você. Porque você está agindo dessa forma. Você está com ira, você está magoado, você ficou ressentido, você ficou com o ego ferido. Querido, eu tinha um problema com o ego e não sabia. Estava dentro de mim, tinha um problema, só que o Espírito Santo passou um filme na minha mente. Você, opa, o problema sou eu, tem problema com o ego deles. Busquei em Deus, eu quero resolver isso. Eu não quero ficar com isso dentro de mim. Eu quero me libertar disso. Eu busquei em Deus libertação. E era algo tão imperceptível, não dava para ver, não dava para perceber, mas estava dentro do meu coração. E assim, existem coisas que estão dentro do nosso coração que a gente tem que lançar fora. Joga fora. Não fique. Pecado não vale a pena. Não vale a pena pecar. Não vale a pena viver uma vida de qualquer maneira. Não vale a pena. Satanás, ele cria uma ilusão na sua mente. Ele usa a sua imaginação como um cenário de que, vai ser bom, hein? Tudo flores, festa, mas não é aquele. A armadilha de Satanás. Todas as pessoas que escolheram viver uma vida de pecado se destruíram.
Uns morreram, outros estão na sarjeta. Mas nós temos Jesus. Jesus nos ama. Jesus não deixou de nos amar porque nós temos algo dentro de nós. Não deixou. Nós vemos em Nínive, Deus mandou Jonas, né? Pregar para Nínive. O que Jonas fez? Opa! Jonas veio ser aqueles profetas reclamão, que reclamava de tudo. Nínive, cheio de gente brava que mata os outros. Ih, Jesus, Deus, não vou. Não vou aí. Manda para um lugar melhor aí, Senhor. E foi pro barco e os irmãos conhecem a história. O Jonathan foi lançado na praia, aonde? Em Nínive. Depois a baleia engoliu ele, orou, recebeu misericórdia, lançou ele em Nínive. Ele começou a pregar correndo, né? Correndo, Deus vai destruir a cidade. O sol estava muito quente. E de repente Deus, de uma noite para outra, fez crescer uma borboleta e cobriu a cabeça de Jonathan aí, por causa do calor. Mas na outra noite, o bicho foi comer, Deus lhe deu uma lagarta, ele foi comer a borboleta. Aí que Jonas ficou bravo, né? Jonas ficou bravo. Senhor, que negócio é esse? Não tem misericórdia da borboleta? Aí Deus falou assim, você tem misericórdia de uma planta, e você não plantou, não regou. Como é que eu não vou ter misericórdia do povo de Nínive? Então nós vemos que, dependente da nossa vida hoje, Jesus é um Deus de misericórdia. Jesus nos convida todo dia a abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Viver uma vida verdadeira. Vida vale a pena. Quer prosperar? Seja santo. Nós vemos que Davi foi levar a arca e levou da maneira errada de novo, né? Nós vemos outro episódio. A arca deveria ser levada nos ombros do levita e foi levada em um carroção novo puxado por bois. O boi tropeçou e a arca foi cair. Acho que foi Uzá tocou na arca e foi fulminada. O carro era novo, estava levando a presença de Deus, mas não estava levando da maneira correta. Só que Davi viu aquilo e falou assim, opa, não posso levar a arca não. Davi ficou com medo, opa, morreu, vai morrer mais gente aí. Então ele levou para casa de Obededom. E a Bíblia fala que Obededom prosperou. E a prosperidade? Dinheiro? Não é só dinheiro. O Augusto Cury fala que existe muitos miseráveis morando em palácio. E é verdade. Porque a prosperidade é um bem-estar espiritual, moral, financeiro. Todas as áreas da vida. Não tem como ser. Sou próspero, tenho muito dinheiro, mas o meu casamento é destruído. Não é prosperidade. A prosperidade de Deus na nossa vida, ela é completa. Em todas as áreas. Tanto na financeira, em todas as áreas Deus trabalha. E a presença de Deus traz prosperidade na nossa vida. Às vezes Deus quer agir na nossa vida, abrir as portas, mudar a história, só que a gente precisa resolver aquilo que está dentro de nós. Por que eu estou falando nesse período? Porque todo ser humano tem suas batalhas internas, todos nós temos batalhas internas. Ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, uma correria, corre para lá, corre para cá, você não tem nem tempo. Hoje, com a tecnologia, você tem muito excesso de estímulo, de informações, smartphone, TV. Às vezes eu estou no celular ouvindo música, vendo televisão e minha esposa conversando comigo. Não dá certo, né? Como fazer uma coisa só, né? E eu fico confuso assim. E isso vai roubando o nosso tempo e a nossa comunhão com Deus. Aí a gente não consegue ler um livro. Não tenho tempo, Cláudio, de ler um livro. Não tenho tempo de orar. Na verdade, quando a gente fala que não tem tempo,
É falta de prioridade. Porque para aquilo que a gente não arruma tempo para trabalhar, é por causa de quê? Porque é a nossa prioridade. A gente tem que pagar as contas, né? Então tem que trabalhar. Domingo, trabalho, feriado, também. De noite, trabalho também. Porque é prioridade. Não estou dizendo que a pessoa não deve trabalhar, não. Eu estou usando um exemplo do trabalho. E outras coisas mais que são prioridades. Tipo você visitar uma mãe. Ah, mãe, não tem tempo de visitar você, mãe, porque está muito corrida na minha vida. Não é que você não tem tempo, é que sua mãe é prioridade na sua vida. E às vezes uma visita muda tudo. Muda o dia da sua mãe. A gente tem que ter essa sensibilidade. E às vezes as pessoas precisam de uma visita. Precisam de um abraço. Deus está colocando isso no meu coração, querido. Você já joga com Deus aí. Eu não sei por quê, porque eu não conheço a história de ninguém, não conheço o coração de ninguém. Quem sou eu para falar algo aqui de alguém? Eu sou o pior de todos, querido. Mas se Deus está colocando para me falar, porque algo Deus tem para falar para ele. E é assim, querido. Um abraço, uma visita, uma ligação, uma mensagem para uma pessoa. Muda tudo. A gente tem que se doar. É isso que agrada a Deus. É quando você se importa com o próximo. Eu gosto de tratar as pessoas bem. Se alguém é maltratado por mim aí, me fala que eu peço perdão. Mas eu gosto de tratar as pessoas bem. Com o resultado disso, eu sou muito bem tratado, né? Não estou falando isso para me engrandecer, não. Estou usando um exemplo. Eu tenho meu trabalho fixo e faço outros serviços. Todo lugar que eu vou nas casas, eu sou muito bem tratado. Porque eu semeio tratar as pessoas bem, tratar as pessoas com educação, tratar as pessoas com respeito. Então você vai colher coisa boa. Nossa vida é semeadura. É muito daquilo que está dentro de nós, da pureza. A Bíblia fala que para entrar no reino de Deus tem que ser igual a uma criança, né? Por que criança? Se você bater numa criança, brigar com ela, gritar, sacudir ela assim, não faça isso, hein? Mas se você fizer, daqui a um minutinho, ela está dizendo que te ama, ela está te abraçando, ela está rindo para você, ela está chamando você para brincar. Porque existe uma pureza. Nós temos que ser assim, querido. Te magoar hoje, vai para casa, no outro dia você volta a zero. A vida com Deus é perda. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que quiser perder a sua vida, deixará. A vida é perda. Quando eu perdoo, teoricamente, eu estou perdendo. Mas para Deus eu estou ganhando. E é assim a nossa vida. Quando a gente reconhece os nossos erros, para alguns, você está perdendo. Nós estamos ganhando já isso. Quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos nossos erros, às vezes eu estou no trânsito aí, às vezes eu estou um pouquinho distraído, um pouquinho só. E às vezes acontece alguma situação, geralmente motoqueiro, né? Olha para mim e fala, desculpa aí, amigo. Desculpa. Se ele descer e quiser discutir comigo, eu vou pedir desculpa para ele. Desculpa aí, amigo. Não vou obrigar. A gente tem que ser assim. A gente tem que ser lógico. Ainda mais ele foi criado no Rio de Janeiro, imagina. Rio de Janeiro. Eu nunca quis brigar em trânsito nem discutir, porque eu cansei de ver a minha vida inteira pessoa brigando em trânsito, descendo armada e dando tiro em tudo. Briga de trânsito no Rio de Janeiro, os outros puxam a arma e atira. É assim que funciona. Eu vi várias vezes isso no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Mas é igual eu falei para os irmãos. Nós temos que ter um coração puro. O inimigo semeou alguma coisinha contra o teu irmão, joga fora. Abraça sem querer abraçar. Ame sem querer amar. Porque amar é mandamento, não é escolha. Você ama porque é um mandamento. A gente tem que amar. É duro, mas nós temos que amar.
porque nós queremos o céu. Nós queremos encontrar com Cristo. O pastor Flávio pregou sobre, na quinta-feira, a parábola das 10 virgens, né, pastor? Tem que estar com azeite. As nossas atitudes é que determina a quantidade de azeite que tem na nossa vida. Nem que não sei até que hora vai, mas são 8h28. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu havia preparado algumas coisas aqui, mas Deus, ele que fala. Não falei nada que veio da minha premeditado. Vou falar isso? Não. Eu falei somente aquilo que Deus colocou no meu coração. E sempre que eu subo aqui para pregar, eu subo pegar uma responsabilidade muito grande. E a palavra ela pode curar, mas também ela pode matar. É sério isso. Eu posso falar algo aqui, se eu falar de mim, eu posso matar um irmão, eu posso tirar um irmão da igreja, eu posso desanimar uma pessoa. Então, eu tenho esse cuidado, olha sempre para a minha vida e fala assim, eu tenho misericórdia. Mas Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém?